Nossa deputada Bia Kiss já está pronto. Ela vai dar agora uma palestra sobre esse assunto. Muito bom. Boa tarde a todos. Eu quero começar essa tarde, esse evento, cumprimentando aqui o meu querido amigo, deputado Jaziel, que tanto me honra com a sua amizade. Caminhamos juntos aqui na Câmara dos Deputados com as pautas conservadoras, e é uma grande alegria cada vez que nós nos encontramos. Nós, conservadores, nós estamos tanto tempo espalhados por esse Brasil, e agora a gente vai se reconhecendo, se encontrando, e isso é sempre uma alegria muito grande. Eu quero cumprimentar todos aqueles que falaram antes de mim. Quando eu cheguei, o deputado Marcel Van Hatten estava falando, o deputado Major Vitor Hugo já falou, a secretária Ângela Gandra, uma amiga muito querida também, a deputada Carla Zambelli, o Lincoln Portela. A nossa agenda é uma agenda tão corrida, a gente sai de um evento para o outro. Eu estava chegando aqui, perdi a vez na minha fala no plenário, mas é assim mesmo, a gente tenta abraçar o mundo e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, sintam-se todos aqueles, o deputado João Cardoso também, a deputada Júlia Lucy, tantas pessoas. É muito bacana a gente ver esse movimento e a gente acompanhar aqui no Distrito Federal a Câmara Legislativa caminhando também, aí a passos largos, né? Pode ser, talvez, a primeira Câmara do Brasil, né, a regulamentar aí o homeschooling, mas nós, parlamentares do Congresso Nacional, jamais poderíamos nos furtar a esse dever que o Supremo Tribunal Federal nos delegou, porque nós acreditávamos, eu acreditava, como muitos pais, que não haveria necessidade de uma regulamentação. Mas, se é para regulamentarmos, que assim seja, e que a gente possa fazer da forma mais tranquila para aqueles pais que têm eu chamo isso de um ato heróico, porque os pais que eu conheço que já fazem homeschooling são pais de extrema dedicação, são pais que têm a coragem de dispor, às vezes, de um tempo que seria um tempo de lazer, um tempo de descanso, para cuidar pessoalmente da educação de seus filhos. Então, o homeschooling é, em primeiro lugar, deputado presidente aqui dessa comissão, em primeiro lugar, um ato de amor. É assim que eu defino o homeschooling. O deputado João Cardoso disse que ele gosta de chamar de educação domiciliar, e é verdade, a gente usa um termo em inglês, porque essa prática ela acontece em outros países do mundo, esse termo se tornou reconhecido mundialmente. É uma educação domiciliar, sim, mas é, acima de tudo, um ato de amor, de extrema dedicação. Então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e homenagear, render as minhas homenagens aos pais que já praticam homeschooling, mas que, infelizmente, não é só um ato de amor, é também um ato que tem atraído perseguição por parte do Estado. E é isso que nos chama a atenção e faz com que a nossa responsabilidade seja ainda maior para que aprovemos o quanto antes os projetos de lei que tramitam nessa casa, né, que versam sobre o homeschooling. Porque uma coisa é certa, homeschooling não é inconstitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso Nacional regulamente o assunto. Então, que façamos de uma forma para preservar a liberdade dos pais, a ampla liberdade, já que o Estado tem que interferir nesse assunto, que interfira da menor maneira possível, de uma forma a atender a determinação do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente de uma forma a atender ao pleito, à necessidade e ao clamor de parte da sociedade. E aí as pessoas podem dizer, mas
homeschooling, mas o brasileiro não está preparado, não é possível, os pai e mãe trabalham juntos, ou então a mãe é aquela mãe chefe de família que educa seus filhos, que cria seus filhos com tanto problema. Nós sabemos que estamos falando talvez para 1% da população, se tanto. Não importa. Esse é um direito natural dos pais. E nós temos obrigação. Essa é a casa do povo. Nós sempre ouvimos dizer que nós temos que olhar para as minorias. Nós estamos olhando para as minorias aqui. Nós estamos olhando. Então, esse Congresso, e eu vou falar aqui para aqueles parlamentares que costumam bradar que defendem as minorias, vamos defender aqui as minorias. Aqueles pais que se sentem seguros o suficientes para fazer o homeschooling ou inseguros o bastante com relação à educação que é oferecida pelo Estado nas escolas, que estão absolutamente inconformados com o péssimo nível de grande parte da educação. Infelizmente, o Brasil chegou nos piores níveis da educação, se compararmos aí, né, os índices internacionais. O Brasil é um país que investe em educação como o Japão, mas que tem um resultado de educação, né, um resultado no nível de educação como os piores países, os mais subdesenvolvidos do mundo. Então, o homeschooling, ele me faz também aqui lembrar de uma frase de Churchill que diz o seguinte: todas as grandes coisas são simples. E muitas podem ser expressas em uma só palavra: liberdade. E, junto com a liberdade, atrás da liberdade, vem justiça, honra, dever, piedade e esperança. Essa frase de Winston Churchill, né, ela, 3 palavras, das 6 palavras utilizadas por ele, 3, eu acho que formam a base daquilo que a gente vem fazer hoje aqui no incentivo do homeschooling, que é liberdade, dever e esperança. Parece que a palestra do Major Vitor Hugo já falou bastante sobre liberdade, da secretária Ângela, foi lembrado pela deputada Carla Zambelli também. Liberdade. Nós, conservadores, nós temos uma ligação profunda com essa palavra, com esse valor, na verdade. Porque liberdade não é uma palavra que está pairando lá, é um valor profundo, liberdade. Mas toda liberdade, ela vem com algo junto, que se chama responsabilidade. A gente cresceu ouvindo, né, os avós da gente, pai e mãe falaram assim: liberdade, quem quer liberdade tem que ter responsabilidade. E aí, se você abusa da liberdade, o pai vai lá, puxa a orelha, a mãe põe de castigo, ó. Então, agora, se você não teve responsabilidade, perde um pouco aí a sua liberdade, está com as asinhas muito soltas. É isso que a gente aprende, é isso que uma família conservadora ensina a seus filhos, dá valores. Então, toda liberdade, ela vem com responsabilidade, ela vem com dever. E aí vai uma crítica à nossa Constituição, que trata mais de 200 vezes da palavra direito e menos de 50 da palavra dever ou obrigação, né? Bom, nós estamos aqui reunidos, nós aqui pessoalmente, muitos de vocês aí virtualmente, para discutirmos esse tema seríssimo. A base da educação domiciliar é a liberdade. É a liberdade dos pais de educar seus filhos de acordo com o seu modelo moral, com a sua base também religiosa, né? E também, é claro, que a educação domiciliar, ela também garante o quê? O pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, como prevê a Constituição. O deputado Marcel disse que a educação fornecida pelo Estado, como um dever do Estado, é algo muito recente. E é verdade, é muito recente. A educação, ela sempre foi aquela educação que você juntava os filhos ali e tinha um preceptor, um professor, ou a mãe ensinava, e os filhos ouviam juntos. O filho mais novo, ele ficava sabido logo, ficava mais sabido porque ele já ouvia a lição do irmão mais velho. E assim era feita a educação. Só que, no Brasil, a educação, ela, embora fosse uma educação de qualidade, feita dessa forma, ela atingia poucas pessoas. Então, era uma educação de qualidade com pouca quantidade. Hoje, nós temos uma educação de quantidade
né? Se chama da educação universal, educação de quantidade, infelizmente com pouca qualidade. Então, nós aqui no Congresso, nós temos que, na verdade, focarmos nos dois temas, que é a qualidade, resgatarmos a qualidade da educação oferecida pelo Estado, mas o papel que nos cabe aqui agora é garantirmos que aqueles pais que desejem, ou pessoalmente, ou por intermédio de alguém que seja escolhido pelos pais, porque às vezes não é a mãe, o pai que vão dar aula de matemática para o filho ou de filosofia, mas você tem um vizinho que pode juntar as crianças da rua, você tem alguém em quem você confie que possa dar essa educação. E eu me lembro que há muitos anos eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dada pela família Schumer, que é a família do Sul, que saiu navegando pelo mundo. Eles são, acho que, de Santa Catarina, né? E eu me lembro que eu fiquei assim, meio impressionada, eu não conhecia o homeschooling naquela época, e eu falei assim, mas como que os meninos deles estudam? Como é que eles fazem? Eles viajam pelo mundo num veleiro? Como é que esses meninos estudam se eles não frequentam a escola? E aí eu fui pesquisar e eu li o livro deles, e foi por ler o livro que eu quis assistir a palestra, e fiquei encantada com o que foi passado na palestra, que foi dada pelo casal. E aí eu fiquei conhecendo o homeschooling. Falei, nossa, que interessante, eles estudam a bordo do veleiro e depois eles fazem provas, né? Eles eram, acho que, matriculados, não sei, ligados a alguma escola, não sei se nos Estados Unidos, não me recordo bem agora, mas eles se submetiam aos exames e eles foram criados assim. E eu pensei, meu Deus, eu não sabia que isso era possível. Olha o tamanho da minha ignorância, mas isso faz muito tempo. De lá para cá eu melhorei um pouquinho, né? Já conheço o homeschooling. Mas eu acho muito bacana, porque esse direito está assegurado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é um país signatário. Então, assim, a gente não tem a menor dúvida de que o direito dos pais sobre a educação dos filhos, ele precede a qualquer dever do Estado sobre a educação e absolutamente precede, sobrepõe a qualquer pretensão do Estado de ter direito sobre os nossos filhos. Aí eu vou falar como mãe aqui, não só como cidadã, mas como mãe e como legisladora. Frases como seus filhos não pertencem aos pais, os filhos não pertencem aos pais, mas pertencem ao Estado, eu jogo na privada e dou descarga. Eu não admito uma coisa dessas. E essa frase eu ouvi de uma procuradora da República, que, na verdade, era uma militante esquerdista, né, que usava do cargo para tentar impor a ideologia. Infelizmente, no Estado brasileiro, nós temos muitas instituições que estão tomadas por militantes esquerdistas e que querem doutrinar os nossos filhos. Por isso, além do homeschooling, eu sou uma apoiadora do Escola Sem Partido, e, aliás, eu tenho um projeto que eu dei entrada no primeiro dia da legislatura, e esse projeto está aguardando o início da comissão especial para que a gente toque à frente esse importantíssimo projeto Escola Sem Partido, porque aquelas crianças que tiverem a bênção, a sorte de estudarem em casa, de fazerem homeschooling, elas ficam protegidas das garras de doutrinadores, mas nós queremos garantir que aquelas crianças que frequentarem colégios públicos ou particulares também fiquem livres das garras de doutrinadores. Criança vai para a escola para aprender, criança vai para a escola para estudar, não vai para ser doutrinado. E isso é uma coisa que nós queremos garantir. Então, existe claramente uma batalha ideológica ocorrendo, uma ideologia que busca usurpar o direito natural dos pais sobre a criação e educação dos filhos para o Estado. E isso é uma característica, gente, de regimes totalitários. Nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, quando conservadores se levantam e começam a ascender em governos, né, como nos Estados Unidos, como na Polônia e outros países, e a esquerda globalista se une para nos atacar.
Isso aqui não é mania de perseguição, não é nada, isso é uma constatação dos fatos. Nós sabemos, bastou ver que o presidente, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sentou na cadeira do Planalto, aquelas pessoas que combatem o conservadorismo começaram a botar suas garras com muito mais violência, com muito mais veemência, porque agora conservadores estão no poder. Só que o poder, o verdadeiro poder, ele não está só na cadeira do Palácio do Planalto, nas cadeiras das assembleias, do Congresso, ele está também, né, no Ministério Público, e como está, ele está na Defensoria Pública, ele está na magistratura, ele está nas reuniões do seu bairro, ele está nas reuniões do condomínio, ele está em todo lugar, porque, e quando eu falo do condomínio, eu penso, mas como assim? Você se lembra de uma lei que o presidente Bolsonaro vetou, que deu ao síndico o direito de decidir se você podia ou não receber alguém na sua casa, no seu condomínio? Não é? Então, assim, o poder ele vai sempre buscar se expandir, e é preciso que haja uma força externa para conter o poder. E o homeschooling ele é uma forma de se conter esse poder do Estado sobre a criação dos nossos filhos. Então, assim, existem vários relatos, tá, gente, de famílias, e isso é importantíssimo, porque isso mostra a importância desse projeto de lei. Existem relatos de pais que foram denunciados ao Conselho Tutelar. Por quê? Porque abandonaram seus filhos? Não, porque estão cuidando dos seus filhos. Inclusive, nós temos um projeto de lei, eu e a deputada Cris Tonieto, uma amiga querida, grande conservadora, uma grande batalhadora, que nós, vou até ver aqui, nós temos um projeto de lei que nós vimos na CCJ, que nós tentamos aprovar, não conseguimos ainda. É o projeto de lei número 3262, de 2019, que diz claro o seguinte: parágrafo único do artigo 246 do Código Penal. Os pais ou responsáveis que ofertarem a modalidade de educação domiciliar, homeschooling, não incorrem no crime previsto neste artigo. Que crime é esse? É o crime de abandono de menor, né? Então, é claro que você não vai incluir no crime de abandono intelectual pais que estão fazendo homeschooling. Mas a nossa preocupação é tão grande com relação a esses pais que nós queremos, inclusive, colocar esse texto no Código Penal, né, excluindo claramente. Agora, o projeto de lei que está para ser analisado, né, cuja urgência nós requeremos também, vários deputados requeremos, ele fala sobre o exercício do direito de educação familiar, altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e a Lei 9394, de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E o bacana é que esse projeto, ele confere essa liberdade aos pais, mas ele também dá a obrigação, né, da família comprovar que a criança está recebendo a educação devida. Então, existe uma prova anual a que a criança terá que se submeter, o adolescente terá que se submeter. O MEC, ele vai acompanhar essas crianças. A opção que é feita da educação domiciliar é feita numa plataforma do MEC. E é claro que a lei assegura que, enquanto essa plataforma com o cadastro não estiver pronto, fica assegurado o direito dos pais. Então, tem uma série de coisas, né? Os artigos todos dessa lei, são 16 artigos, eles regulamentam esse direito dos pais, que é também um dever. Eu diria que é um poder-dever dos pais. No momento que os pais optam pela educação domiciliar, eles terão dever também de comprovação perante o Estado que a criança está recebendo a educação devida. E, inclusive, pode perder, se a criança for reprovada ou faltar o exame sem justificativa,
os pais podem perder, os pais ou responsáveis, os tutores, eles podem perder esse direito da educação familiar. Então, nós estamos fazendo algo com muita responsabilidade, tá? E eu quero citar aqui que eu conheço algumas famílias que praticam homeschooling. Inclusive, eu li que nos Estados Unidos, primeiros colocados em várias universidades são adolescentes, jovens, egressos do homeschooling. E as pessoas falam assim, essa criança ela vai ficar antissocial. A criança precisa se socializar. Esse é um dos argumentos, deputado Jadeu, que usam contra o homeschooling. Mas a criança pode socializar de outra forma. Ela pode socializar no clube, ela pode socializar no bairro, no parquinho. Ela não precisa frequentar a escola para socializar. Tá? Então, isso não é um argumento válido, porque existem muitas maneiras. Mas eu quero dizer que, por exemplo, tem um menino de 10 anos que já lê Camões, né? Lê Odisseia, Ilíada, de Homero, além do Livro Azul, né? Que é um compilado de fábulas. Então, muitas crianças, ainda bem novas, bem jovens, no homeschooling, elas têm recebido uma educação muito superior à educação praticada nas escolas. Então, vamos trabalhar para melhorar a educação no Brasil como um todo, né? Não tenha dúvida, isso é fundamental, mas vamos cuidar dessa minoria brava, corajosa, que dedica uma parte enorme do seu tempo, inclusive para planejar a educação, porque os pais terão que apresentar ao MEC o planejamento da educação. Né? Então, tem que ter um planejamento, tem que ser compatível com a idade da criança. Então, os pais de homeschooling, eles podem contar comigo, podem contar com todos os parlamentares dessa comissão. Nós estamos unidos para proteger o direito de vocês de oferecerem a educação que vocês acreditem ser realmente a melhor para o filho de vocês, sem que nenhum militante possa acusar vocês de abandono, possa denunciá-los perante um conselho tutelar, para que vocês não se sintam constrangidos, não tenham que passar por um constrangimento, por uma sensação de indignação tão grande, quando tudo que vocês querem é oferecer o melhor para os seus filhos. Então, com essas palavras, eu encerro aqui eu não gostaria de chamar de palestra, eu acho que é mais uma conversa bastante informal aqui. As minhas palavras, né, para com as pessoas, a nossa audiência, o deputado Paulo Ganima, que acabou de chegar aqui também, e lembrar que o nosso presidente, hoje, ele encerrou o seu discurso na ONU, né, um discurso fantástico do início ao fim. Ele encerrou dizendo que o Brasil é um país cristão e conservador, que tem a família como a sua base. Essas palavras encheram meu coração de alegria, porque é o presidente dessa nação, o chefe dessa nação, que está falando isso para o mundo. E se a gente for falar de perseguição dos pais, né, imagina a perseguição, né, que a gente assiste de um presidente dessa nação todos os dias. Então, as pessoas que covardemente o atacam, também atacam as famílias e os conservadores. Então, cabe a nós nos unirmos cada vez mais para defendermos esses valores que são realmente a base da nossa sociedade. Muito obrigada, presidente, por essa oportunidade. Eu quero agradecer ao meu amigo e colega deputado Francischini, que havia sido convidado para vir aqui falar. Ele me honrou com essa oportunidade. Então, quero também deixar esse registro, meu abraço para o Felipe Francischini, nosso líder do PSL. Muito obrigada a todos.
agradecer. Alô? Agradecer a participação da nossa querida deputada, amiga, Bia Kicis, que é uma conservadora maravilhosa. Ela sempre está em todos esses embates e deixa a sua marca na história do Brasil, viu, deputada? Essa equipe, esse povo aqui que tem chegado aqui, já escreveu o seu nome na história do Brasil. São heróis, são guerreiros, e muito obrigado pela sua participação.